Bem, gente, boa tarde àqueles que ainda não cumprimentei. Vou desde logo combinar que quem tiver alguma observação para fazer, não espere para o fim, né? Faça durante a exposição mesmo. Como eu tenho aqui um papel com os itens, não vou me perder, né? A qualquer momento eu posso voltar. Então fica mais interessante para quem ouve e até para quem fala, né? Ter essa oportunidade de uma interação. O meu tema aqui é ação rescisória no novo Código de Processo Civil. Eu desde há um bom tempo, até por não estar advogando, nem exercendo atividade no foro, eu me esqueci, eu deixei de lado o Código de Processo de 73. E nos escritos meus aí, na medida do possível, eu até evito referências ao Código passado. O meu raciocínio é o seguinte, né, não se aplica bem a vocês, porque eu tenho notícia de que são advogados no exercício da profissão, mas estudante, de modo geral, não quer saber do passado. O que passou, passou. Quando, há muitos anos atrás, era eu aluno na URGS, eu me recordo que algum professor falava nas ordenações filipinas. Nossa, horroroso, né? Embora eventualmente eu ainda fale não nas ordenações, mas no Código de 39, né? Nós já estamos aqui agora com um código em 2015. Com referência à ação rescisória, não há muita coisa de novo. Há coisas importantes novas. Mas dentro desse espírito, a minha ideia é a seguinte: vou falar sobre a ação rescisória em geral, porque não é todo dia que se promove uma ação rescisória, e talvez seja uma das ações mais complicadas, porque eu me recordo como juiz, né, recebi a petição inicial de uma ação rescisória, e qual era o espírito, né, o que eu vou fazer para matar isso aqui, né? Não sei se isso mudou, mas acredito que não. A ideia é que ação rescisória não, que está decidido, paciência, bem ou mal está decidido. Essa é a ideia geral. Então, realmente vencer essa resistência com base numa argumentação jurídica nem sempre é fácil. Então, nesse tempo que tenho aqui com vocês, eu vou falar sobre ação rescisória em geral, e quando houver alguma coisa realmente de novo, então vou chamar a atenção para esse fato. Um ponto que, a meu juízo, é importante chamar a atenção desde logo, muito obrigado, é para a expressão sentença nula. É algo que nós vamos ter que conversar a respeito do assunto. Porque nós vamos tratar aqui da ação rescisória. Supõe-se, portanto, sentença rescindível. Eu vou continuar a usar a expressão sentença, embora o Código agora prefira falar em decisão. Mas, por efeito da nossa conversa aqui, sem problema algum, eu posso, na maioria dos casos, me referir à sentença, né? O que nós temos aqui é a sentença rescindível. A ação rescisória supõe sentença rescindível. E não supõe, portanto, sentença nula. A sentença nula pode, eventualmente, ser objeto de uma ação que o Código não prevê expressamente, mas que é admitida, é reconhecida, a querela nulitatis. Então, vamos tentar aqui, dentro de uma classificação, compreender as várias hipóteses. Então, eu diria assim, de modo geral, só se pode falar em sentença nula enquanto ela não transita em julgado. De um modo geral, depois a gente especifica melhor. Eu me recordo, eu fui
aluno e depois assistente do professor Walter Eduardo Berger, e ele insistia muito nessa ideia, né? Com alguma ressalva: não há sentença nula. Tudo isso que eu estou dizendo, eu digo com alguma reserva, porque nós vamos ter que entrar em algum detalhe e ver que isso, digamos, é como regra geral. Depois a gente vai fazer sessões para não ficar com uma incompreensão a respeito do tema. Então eu vou insistir nessa ideia, porque ela é um pouco chocante e por isso mesmo ajuda. Não há sentença nula. Me contradizendo um pouco, porque há pouco eu falei na querela militar, que é exatamente uma ação para que se declare a nulidade de uma sentença. Mas fica desde logo, então, essa ideia que me parece importante. Sentença nula é uma coisa rara, uma coisa difícil. Tá? E claro que em apelação, sobretudo, quantas vezes vocês já não terão apelado suscitando preliminar de nulidade da sentença? Isso é extremamente comum no foro. Mas vejam, aí é em apelação, decisão não transitou em julgado. Então aí se pode, não há problema algum, pode falar. A sentença é nula porque houve cerceamento de defesa, a sentença é nula porque o juiz é incompetente, coisa do gênero. E para completar, digamos, o quadro, ainda eu vou fazer referência à sentença inexistente. Os mais antigos vão ver que eu estou aqui seguindo as pegadas do Pontes de Miranda, que distingue inexistência, nulidade e ineficácia. Eu até tenho, digamos, em algumas hipóteses já fiz a crítica dessa classificação, mas aqui no caso vale a pena falar nisso. No que nós somos especialistas? Vamos pensar um pouco, né? Nós que trabalhamos com direito, eu atualmente só lecionando e vocês atuando no foro. Então vamos pensar um pouco. Eu sou especialista em quê? Claro, existem as especialidades que a gente às vezes conhece, né? O que é tributarista, o que atua na área do direito do trabalho, mas não é nesse sentido. Nós, como trabalhando com direito, somos especialistas em quê? E a resposta que me ocorre, e acho que é a correta, é a seguinte: nós somos especialistas em Estado. E pior, não em Estado em geral, nós somos especialistas no Estado brasileiro. O que é assustador, né? Eu me recordo que durante o período do governo dos militares, em que era relativamente fácil uma pessoa ser caçada, muitas vezes me ocorreu, né? O que eu vou fazer se eu sou caçado? Porque o meu saber aqui, no Uruguai, na Argentina, não é nada. Porque o que eu conheço é o direito brasileiro. Sou um especialista no Estado brasileiro. Bem, então nós podemos, digamos, o Pontes fala na hipótese de sentença inexistente. E o exemplo, né, dele próprio, a sentença dada por um bispo. Bem, por que a sentença dada por um bispo? Isso hoje não é comum, né? E com alguma reserva, a gente fala sobre isso também, se necessário. Mas a sentença dada por um bispo, né, não é uma sentença do Estado. E nós trabalhamos como Estado, que nos interessa a atividade do Estado. Então, aquilo que não é do Estado, né, para nós, se é a sentença, é até inexistente. Não é menos, é algo mais defeituoso do que uma nulidade. Qual é a consequência prática disso? Vamos já para a consequência prática. Se a sentença é inexistente, não se precisa de ação nenhuma. É só desconsiderar. Imaginem, isso é uma coisa difícil de acontecer na atualidade. No passado, não tanto. Porque
já houve tempo em que se ensinava, né, isso no Brasil das ordenações, deixa eu falar nas ordenações, né, ainda se falava na jurisdição, na jurisdição canônica, né, quer dizer, a jurisdição civil e a jurisdição da Igreja Católica estavam lado a lado. Então havia um sistema de quase se poderia dizer de divisão de poderes, né? Mas isso acabou. O Estado hoje é um Estado secular. Eventualmente, uma decisão de um bispo pode ter relevância no nosso direito, não como sentença, né? Como sentença, então, fica essa ideia, a sentença é inexistente. Uma outra hipótese de sentença inexistente, que isso até às vezes no furo não há o que não possa ocorrer, o escrivão lança a sentença nos autos como se sentença fosse. Se alguém descobre que isso ocorreu, vai se tratar isso como sentença inexistente. Por quê? Porque não foi, o ato sentencial não foi praticado por uma pessoa legalmente investida na função jurisdicional. Vejam como tudo gira, afinal, né, tudo gira ao redor do Estado. Nós estudamos o direito do Estado, estudamos os órgãos do Estado e estudamos a atividade do Estado. O Estado, e aí a importância do direito que regula praticamente tudo, né? Até isso, né, me chama muito a atenção, né? Pelo Código Civil, se um casal não se acerta quanto ao domicílio, cabe ao juiz determinar qual é que vai ser o domicílio do casal, né? Pelo menos há essa previsão. Na prática, talvez, é mais fácil o casal se separar e cada um de se domiciliar onde bem entende. Mas, em tese, até nisso o juiz se mete, né? Nós vivemos, assim, num ambiente de Estado. Quando é que temos uma sentença nula? Aqui eu entro numa matéria que, na atualidade, é um pouco controvertida. Mas, pelo menos para efeito de fixar os conceitos, vamos começar pela única hipótese de sentença nula, segundo Pontes de Miranda. O Pontes de Miranda foi um autor muito ligado ao positivismo e procurando dar soluções a partir da legislação. É básica, não que ele confundisse lei com direito, absolutamente, que seria uma ofensa ao Pontes de Miranda, que foi o nosso maior jurista. Mas quando trabalhando, ele tinha uma preocupação muito grande, né, de ter um fundamento legal para as suas afirmações. No caso, o fundamento legal para afirmar que uma sentença podia ser nula é o dispositivo autorizando embargos à execução no caso de falta de citação ou de citação nula. Isso não mudou. Essa hipótese continua sendo uma hipótese possível de embargos à execução ou de impugnação à sentença. Então, nós temos aí uma previsão legal de uma hipótese em que se pode, incidentemente, impugnação à sentença ou em embargos à execução, no caso teria que ser a impugnação à sentença, porque não é execução de título judicial. Então, em impugnação de sentença, se obter incidentemente uma declaração de nulidade. Então, digamos, a ideia, todas as demais sentenças, né, serão não nulas, mas rescindíveis, o que é outra coisa. Nós vamos estudar ação rescisória, o que é? Os casos que no nosso código são de sentenças rescindíveis. Basicamente, a aula vai girar toda em termos desse tema, né? Que sentenças são rescindíveis? Uma sentença nula não precisa ser rescindida. E uma sentença inexistente não precisa nem ter sua nulidade declarada. Ela é simplesmente desconsiderada. Esse é o raciocínio geral.
Eu disse que o tema hoje é um pouco controvertido, porque a gente encontra hoje alguma doutrina ou alguma tendência no sentido de aumentar o número de sentenças nulas. Eu não sei se ainda sustenta essa ideia, mas Humberto Teodoro Júnior, há muitos anos atrás, lá na URGS, ele proferiu uma palestra ele sustentou, e depois em algumas obras ele repetiu, a ideia de que a sentença inconstitucional é nula. Né? Bem, isso é uma ideia, na atualidade, no neoprocessualismo, tão forte por aí que muita gente aceita com relativa facilidade, né? Bem, se houve ofensa à Constituição, a sentença é nula. Eu, pessoalmente, acho isso, digamos, a expressão é um pouco forte, mas é uma bobagem. Não por razões propriamente jurídicas. Eu, digamos, não me daria o trabalho de refutar essa tese em termos de raciocínio jurídico estricto sensu. Porque eu penso assim de uma maneira muito pragmática, e o direito não pode se desligar da prática, que se nós aceitamos a tese de que a sentença inconstitucional é uma sentença nula, nós tornamos o sistema jurídico brasileiro inteiramente caótico. Porque nós temos uma Constituição extremamente analítica, com princípios expressos e também princípios implícitos, de forma que seria relativamente fácil para os advogados sustentarem em qualquer hipótese que, por essa ou aquela razão, a sentença é inconstitucional e, portanto, é nula. E vejam as consequências que isso poderia levar. Imagine, um processo foi julgado no primeiro grau, confirmado no segundo grau, foi ao Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça definiu, e vai-se na execução e, eventualmente, vem a parte impugna. A sentença é inconstitucional, por isso, sendo nula, não transita em julgado. A nulidade pode ser arguida a qualquer tempo. No caso, foi violada a Constituição porque não foi assegurado o contraditório ou a defesa. E, talvez, se encontrasse algum juiz que resolvesse dizer, não, aqui há nulidade, e passar por cima até das decisões hierarquicamente superiores. Se criaria um sistema, como disse há pouco, um sistema caótico. Então, independentemente de uma argumentação jurídica estricto sensu, um raciocínio simplesmente paradigmático ou consequencialista, eu acho que é uma tese que tem que ser deixada de lado. Então, eu continuo com aquela ideia pontiana. Há sentença nula? Sim, mas há sentença nula num caso em que se pode invocar um texto de lei, e no caso, o texto de lei é o dispositivo no novo código, repetindo que vem desde 39, que pode ser em impugnação, agora com o nome de impugnação à sentença, pode-se desconsiderar a coisa julgada, mas apenas na hipótese de falta de citação ou de citação nula. E nesses casos, pode sim o juiz de primeiro grau pronunciar a nulidade, independentemente de haver pronunciamento superior. Eu me lembro, quando era juiz de alçada, me apareceu, pelas tantas, uma apelação daquelas que assustam, de muitos volumes, e numa situação extremamente curiosa, que vale a pena
narrar. Foi proposta uma ação de reintegração de posse que o juiz julgou procedente. Em grau de apelação, o tribunal, existia então o Tribunal de Alçada, confirmou, com um voto vencido, que deu margem a embargos, infringentes. Então, o grupo cível confirmou esta sentença. Posteriormente, nesse mesmo processo, o réu entrou com embargos à execução. E aqueles que conhecem a ação processória talvez logo tenham um choque, né? Porque a ideia é essa, né? Não cabem embargos a execução na ação de reintegração de posse. A reintegração de posse já é uma ação executiva, então toda a defesa tem que ser oposta na contestação e não depois em embargos à execução. Então essa é uma doutrina até tranquila. Mas nesse caso o juiz admitiu os embargos, admitiu bem até, porque a alegação era de nulidade da citação. E por que era fácil de ver a nulidade da citação? É que o oficial de justiça certificou a citação numa determinada data em que comprovadamente o réu estava hospitalizado e em estado de coma. A certidão era falsa, no final. Então, um caso evidente de nulidade da citação. E o processo já estava, digamos, pendente há mais tempo. Acho que eu já recebi por sucessão, às vezes uma coisa muito complicada, né? Deixa para o sucessor. Eu já recebi esse processo, já tinha passado por 2 ou 3 juízes. E aí vem a surpresa, né? Qual era o objeto da apelação? Eu não tive que entrar em detalhes se a citação era nula, se o processo era nulo, se cabia a reintegração de embargos, a execução ou não. Porque a apelação era restrita à condenação em honorários. Se qualquer dos meus colegas tivesse se dado ao trabalho de olhar qual era o objeto da apelação, teria julgado muito antes e não deixado correr como ocorreu. Essas coisas do foro às vezes acontecem. Então, entrando, digamos, bem no tema, volto a afirmar, nós, ao estudar ação rescisória, não estamos estudando sentenças nulas, não estamos estudando sentenças inexistentes, o que nos interessa são as sentenças rescindíveis. Para mostrar bem a diferença entre rescindir e nulidade, vamos tomar uma das hipóteses de ação rescisória que é afundada agora no novo Código em prova nova. Vejam, digamos, vamos olhar uma ação rescisória com esse fundamento, prova nova. Depois o que vem a ser, que se deve entender por prova nova, nós vamos olhar depois. Mas vamos ficar apenas com essa ideia. A prova é nova e por isso nós estamos querendo rescindir a sentença. Bem, essa sentença não só é uma sentença válida, mas é uma sentença correta. Porque o juiz julgou de acordo com as provas constantes dos autos. Julgou bem. E apesar disso, apesar de não haver nulidade nenhuma, nos termos da nossa legislação, essa é uma hipótese de sentença que pode ser rescindida. Então fica bem clara essa ideia, né? Rescindir não é o mesmo que anular. Num livro que eu escrevi há mais anos, eu apresentei uma classificação que às vezes pegou um pouco, né? A maioria do que a gente escreve não pega, mas às vezes alguma coisinha fica. E uma das coisas que às vezes dentro da jurisprudência eu vejo referência
aos vícios transrescisórios. Essa expressão foi cunhada por mim, nenhuma referência ao Cunha, né? Agora está se falando tanto, mas a ideia, então, de que existem vícios transrescisórios. Então, o que são a que eu queria me referir com essa expressão vícios transrescisórios? Quer dizer, alguns vícios, né, podem ser alegados mesmo depois dos 2 anos que a lei prevê para a ação rescisória. Então, a ação rescisória continua, no novo código continua 2 anos, né, muda um pouco o termo apoio em alguns casos, mas nós temos 2 anos. Bem, se um cliente de vocês procura, né, com uma sentença proferida, trânsito em julgado há mais de 2 anos, em princípio, não há o que fazer. Mas, aí volta, se a citação foi nula, se a citação foi nula, ou não houve citação, bem, ainda, isso dá para alegar ainda, a querela nulidades. Então, um vício transrescisório. E já referi também, se adotar, e talvez eventualmente para vocês convenha, de repente, sustentar a tese, a sentença é inconstitucional, por isso é nula, tentar mesmo depois desse tempo, bem, mas o vício é transrescisório. Né? Aí o processo acabará conforme, sei lá, conforme se pensar na época, né? Que vocês propuserem uma ação. Mas, digamos, aí seria alegação de pura inconstitucionalidade dentro da tese do Humberto Dório Júnior, né? Pouco importa que tenha passado o prazo de 2 anos. O vício é transrescisório. Então, essa a ideia. Então, nós temos uma classificação, nós temos sentenças inexistentes, sentenças nulas, sentenças rescindíveis e as nulas, né, correspondendo a vícios transrescisórios. O Código tem, no artigo 966, um rol, em princípio, pelo menos exaustivo, de sentenças rescindíveis. Esse código é bom aqui, porque é bem pequenininho, né? Mas, por outro lado, às vezes a leitura não fica tão fácil, né? Artigo 966. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando? Aí vem as várias hipóteses, né? Aqui nós temos uma novidade a respeito da qual vale a pena chamar a atenção. Durante a vigência do Código de 73, se ensinou, isso decorria do sistema legal, que somente seria rescindível a sentença de mérito. Às vezes pode até haver alguma dúvida sobre o que é de mérito, o que não é de mérito, mas essa cláusula era bem clara, né? A sentença precisa ser de mérito para que possa ser rescindida. E se fazia o seguinte raciocínio, que ainda é válido, né? Ainda é válido. Uma sentença que julgue o autor parte ilegítima para a causa, seria uma sentença, na terminologia do Código 73, uma sentença de carência de ação. Mesmo no sistema atual, a sentença que julgue que o autor não tem legitimidade ou não tem interesse, é sentença que não é de mérito. Alguns estão afirmando que o novo Código acabou com as condições da ação. O Fred Didier Júnior faz essa afirmação com todas as letras. Eu acho que é um equívoco aí. O Código não fala em condições da ação, mas por outro lado, refere a necessidade para ser admitida a ação de que a parte tenha legitimidade e tenha interesse. Então, na verdade, o que não temos mais é a condição possibilidade jurídica do pedido.
Possibilidade jurídica do pedido, o ministro Peluso, quando ainda era desembargador em São Paulo, já mostrou, né, um acordo muito bem lavrado, que aquilo que se pensava, né, que se traduzia pela expressão impossibilidade jurídica do pedido, na verdade, nada mais era do que uma hipótese de improcedência manifesta. Improcedência manifesta é improcedência, né? Então o Código acabou com essa condição da ação. Mas, a meu juízo, ainda se pode falar em carência de ação, né, nessas duas hipóteses. O juiz julga o autor carecedor de interesse ou que não tem legitimidade para a causa. E continuam, nessas duas hipóteses, continuamos a não ter uma sentença de mérito. Em tese, não cabe ação rescisória. E não cabe por quê? Porque a ação pode ser renovada. O fato de o juiz ter dito que o autor não tem interesse, ou que não tem legitimidade para a causa, ou que o réu não tem legitimidade para a causa, não impede que a ação seja renovada. E que o outro juiz tenha um entendimento diferente. Não há aí coisa julgada, né? E nem há decisão de mérito. Isso acho que continua valendo. Mas o Código tem um dispositivo para o qual vale a pena atentar. É o parágrafo 2º do artigo 966. Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, ou seja, nas hipóteses em que cabe ação, previstos como de ação rescisória, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente. Isso aí pode ter importância prática muito grande, né? Vamos imaginar algumas hipóteses. Foi o que eu pude pensar ao interpretar esse artigo. Vamos supor que um de vocês apele e o tribunal não conheça da apelação porque intempestivo. Qual é a natureza dessa decisão que julga a ação o recurso intempestivo? Parece claro que não é uma decisão de mérito. É uma preliminar da apelação. E, por causa dessa preliminar, o tribunal não conhece da apelação. Aí vem o código. Vamos imaginar, vocês estão com esse problema. Vamos assim concretizar, né? Na convicção de vocês, a sentença de primeiro grau é manifestamente contrária à ordem jurídica. Vamos imaginar isso, né? Isso manifestamente contrário à ordem jurídica, às vezes envolve alguma subjetividade, mas nada impede, né? Vamos começar com o senhor aqui, o segundo nome. Como é o seu nome, por favor? O seu? Celso. Nelson? Celso. Celso. Tentar dialogar um pouco. Então, Celso, tu és autor de uma ação e o juiz deu uma sentença horrorosa, né? Tu apelas, mas dá o azar de que te passasse aí o tribunal, chega ao julgar a apelação, ele julga que ela é intempestiva, né? Ou decreta deserta por falta de preparo, seria a mesma hipótese. Né? Tem solução. Nós temos aqui o artigo 966, vamos ler. E vocês vão me ajudar aqui um pouco. Né? Vamos tentar interpretar isso aqui. Então, o caso concreto que nós temos que examinar é esse do Nelson, né? Propôs a ação
perdeu mal até, apelou e o tribunal, né, decretou a deserção. Mas talvez mais fácil, né, questão de fazer o preparo. Eu tive quando advogado novo, eu tive uma experiência terrível envolvendo preparo, né? Eu nem sei se tem desculpa, né? Porque essas coisas, né, falta de preparo, em geral, são indesculpáveis. Mas eu estava defendendo um réu numa ação penal privada, era injúria, devia ser injúria, difamação, qualquer coisa dessa. Acho que era isso. E perdi e apelei e nem me passou pela cabeça de fazer preparo. Não existe preparo no crime, né? Daí eu vejo o despacho do presidente do tribunal, decreto a deserção. Aí vem a exceção, né? Às vezes o processo tem dessas armadilhas, né? Em crime de ação privada, né? Há preparo. Havia, pelo menos, faz muito tempo que eu estou fora do processo penal, talvez seja até arriscado dizer, né? Não tem saída, né? Não tem saída. Bem, mas nós estamos aqui não num processo penal, não de ação, nem tampouco em processo de ação penal privada. Nós estamos com essa hipótese do Celso, né? Que apelou e se esqueceu de fazer o preparo. O Celso não ia fazer isso, né? Mas o funcionário lá que estava encarregado se esqueceu de fazer o preparo. Será que podemos propor ação rescisória aqui quanto ao mérito? Que vejam aqui, vamos ver, não adianta, digamos, no caso do Celso, querer entrar com uma ação rescisória para dizer que o tribunal errou. O tribunal não houve preparo mesmo, isso aí é indiscutível. Mas será que nós podemos agora propor ação rescisória atacando não o decreto, né, de deserção, mas a própria sentença? Vamos ver. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando, um dos incisos lá, manifestamente violar o sistema jurídico. Tá? Manifesta violação da norma jurídica. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça, aqui o inciso 2º, a admissibilidade do recurso correspondente. Como é o teu nome? José Eduardo Chu. José Eduardo, o que te parece? Parece que é passível da interpretação de que seria cabível sim. Ação rescisória. Nós teríamos uma interpretação mais literal, né? Tu pode atacar essa decisão que não é de mérito, mas tu vai ter que atacar essa decisão. E a outra hipótese, que talvez se possa construir por via de interpretação, que como a apelação não foi conhecida, se possa pôr e transitou em julgado. Porque o que transitou em julgado, né, foi a decisão de mérito. Né? Talvez dê para essa interpretação. Quem quer se manifestar sobre esse problema? Eu vou dizer para vocês, assim, eu não sei a resposta. Né? Eu estou, digamos, com umas duas hipóteses na cabeça. Uma interpretação literal e outra, né, dando uma extensão maior. Quer dizer, já que o mérito não pôde, né, por causa dessa decisão, né, essa decisão impediu o trânsito em julgado, é complicado isso. Eu vou, antes de dar a palavra para mais alguém, dar uma opinião, não é? Vamos ver o texto. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida. Né?
Bem, a decisão de mérito aí é a decisão do juiz de primeiro grau, no caso do Celso. Tá? A decisão de mérito. E depois vem o parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas, nos incisos, será rescindível a decisão transitada em julgado, que embora não seja de mérito. É verdade que transitar em julgado transita mesmo sem ser de mérito. Tá? Vamos ver teu posicionamento. Essa hipótese do inciso 2º, ela não pode corresponder ao parágrafo único do 932? Não sei, não me ocorreu isso. Vamos lá, 32. 932. Incumbe ao relator? Isso, e aí ali no parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício. Cabe isso. Mas isso não resolve o nosso problema. Só vamos precisar aperfeiçoar um pouco o exemplo do caso do Celso. Né? O Celso interpôs a apelação, esqueceu de fazer o preparo, saiu uma nota de expediente concedendo o prazo de 5 dias, mas por uma razão qualquer ele não viu, e aí foi decretada a deserção. Voltamos ao problema. Não tem razão. O relator não poderia levar a Câmara e julgar desde logo o deserto, teria que tomar essa providência preliminar. Mas para efeito do nosso problema aqui, isso não afasta o problema. Né? O problema então fica este. Será rescindível a decisão que decretou a deserção, isto é ela, que aí perde a graça, né? Porque como é que o Celso vai justificar, depois que o relator deu 5 dias, ainda mais, que não fez o preparo? Na prática vai ser extremamente difícil. Ou será que dá, então, nessa hipótese específica, de tentar rescindir a decisão de mérito? Encontrou esse obstáculo aqui da deserção. Vamos ver. Como é o teu nome aqui na esquerda? É isso? Christian. Como é? Christian. Christian. Eu vi que estava com um pouco de sono. Vamos tirar esse sono agora. Como é que tu te posicionaria aí, como juiz? Eu já, para tu não ficar despreocupado demais, eu já anunciei aqui, eu não sei a solução. Eu acho que as duas, a solução assim mais formalista, né, mais presa à literalidade da lei, no sentido que pode atacar a decisão que decretou a deserção. Não vai querer, sem atacar essa decisão, pular para tentar rescindir o mérito. Eu queria pedir para ler novamente, na verdade eu nunca trabalhei com ação rescisória. Não. Então, se a gente ler novamente o texto da lei. Bem, eu estou te dando um problema que é complicado mesmo para quem já propôs 50 ações rescisórias. Então, não ajuda muito eu passar para outra. Eu vou deixar que tu respondas. Nós já sabemos aqui, a gente insistiu nisso, que o Código admite ação rescisória nos casos previstos em lei, um deles é manifesta violação de norma jurídica, e que está admitindo ação rescisória mesmo quando a decisão não seja de mérito. Vem lá o parágrafo 2º, dizendo, eu vou, digamos, traduzir o 966, parágrafo 2º, mais ou menos em termos do problema que eu estou colocando. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando ofender manifestamente a norma jurídica, sendo rescindível a decisão transitada em julgado, que, embora não sendo de mérito, impeça a admissibilidade do recurso correspondente. Aqui tu é juiz, não é advogado, então não é o caso de dar uma mão para o Celso aqui. Você vai julgar como tu acha que é correto julgar.
próxima pergunta. Sim. Se De a preferência, decisão- uma resposta. Eu vou te fazer a partir de uma pergunta. Tá. Proferida a sentença, o autor, o réu, né, no caso o Celso, não recorre. Transitou em julgado. Sim, Ele tem ação decisória? Ó, proferida Não, a sim, sim, a resposta é afirmativa. É sim, né? Quer dizer, Então, eu acho que nesse exemplo, É. o recurso não foi recebido por impessoatividade ou processo de preparo, no caso. Isso. Eu acho que ele tem a mesma. Porque o caput fala em decisão transitada em julgado, né? Não fala em nenhuma outra hipótese, a não ser a decisão do colegiado ou agora, É. ou algo assim. Eu acho que a grande questão é qual é a última decisão, né? Que a ação decisória tem essa questão aí. Isso. Da última É a decisão. última decisão. Mas é Esse que é o grande problema. que a decisão de mérito transitou. E a outra Mas é que decisão agora tá vendo esse foi. precedente do Só, digamos assim, para ir por partes, né? Vamos pegar a parte mais fácil. No exemplo dado, foi decretada a deserção, né? O Celso possivelmente não entraria com recurso especial, porque é uma hipótese aí que não teria qualquer chance visível aí de êxito. E o fato de transitar em julgado, não só em tese pode permitir ação rescisória, como até condição. Só se pode propor ação rescisória se a decisão transitou em julgado. Né? Agora, claro, isso não resolve o problema que nós estamos querendo aqui, que estamos discutindo aqui. Nós vamos ter que rescindir a decisão que decretou a deserção, dizendo que está errada, até porque é a última decisão, ou será que esse parágrafo abre a possibilidade de se tentar, então, rescindir a própria decisão de mérito, que no caso é a decisão de primeiro grau? Voltamos ao Christian, né? Eu pensei da seguinte forma: por exemplo, no caso da deserção, é um pré-requisito, né? O requisito de admissibilidade do recurso do preparo. Não foi feito. Nós pensamos numa outra ótica. Se, por exemplo, foi feito o preparo, mas aí é julgado deserto porque o desembargador se passou, se passou. Aí eu acho que talvez seria possível. Certo? Não, aí tu está simplificando o problema. É claro que se o desembargador errou, né, bem, aí a gente lê. Mas no caso do Celso não tem erro. Né? A ação rescisória ela superaria a análise Da intempestividade. Intempestividade Sim, entraria direto e ele poderia atacar, porque o fundamento, né, seria a manifesta violação da norma jurídica. Nesse caso, não tem violação de norma jurídica. Digamos assim, eu não tenho, com referência ao novo código, eu tenho mais ou menos a seguinte ideia. Tem saído muitas publicações, é impressionante o número de publicações sobre o novo código, né? E algumas excelentes, né? Aliás, eu acho que a maioria, ou quase todas, sem exceção, são obras excelentes. Agora, eu tenho dito o seguinte: o código, ele, na verdade, ele não vai entrar em vigor em março, ele vai entrar em vigor aos poucos, né? Muita coisa só se vai definir a partir da jurisprudência. Então, o que a gente digamos, eventualmente pode fazer é quase que um exercício de adivinhação, né? Como é que vão se comportar os tribunais nessa hipótese? Eu, no momento atual, sem pretender dar digamos assim, bem a solução correta essa, não existe isso no direito, né? Eu diria assim, que eu imagino que pelo menos no início de vigência do novo código, vai se adotar uma solução mais literal, né? Quer dizer, no caso, o Celso teria que atacar a decisão que decretou a deserção, dizendo que essa decisão, né, eventualmente violou manifestamente a ordem jurídica. E que não poderia, agora, a pretexto de não ter conseguido, né, fazer o preparo, suprir a falta de preparo, em vez de apelação, vai ter rescisória. Eu acho que, pelo menos no início de vigência do Código, essa linha mais dura vai digamos, vai ter prevalência. Como é que isso pode mudar? Aí entra um aspecto a respeito do qual
talvez convenha dizer alguma palavra, até porque eu, como juiz eu vi isso acontecer. As preliminares, elas muitas vezes, isso é visível sobretudo no processo penal, elas, embora sejam, digamos, julgadas com anterioridade, o juiz julga de olho no mérito. Tá? Vamos, então, assim, voltamos a essa hipótese. Olha, a rigor, né, a ação rescisória deveria atacar essa decisão que decretou a deserção. Mas, pelo amor de Deus, se eu não conhecer dessa ação rescisória, vai ficar inatacável essa decisão de primeiro grau absurda. Né? Aí periga, né? Olhando, eu vou julgar preliminar do cabimento da ação rescisória, eu estou de olho no mérito. Eu preciso, né, rejeitar esta preliminar para poder conhecer do mérito e reformar essa decisão. Então, esse tipo, digamos assim, do ponto de vista estritamente técnico, isso é uma coisa errada, né? Tem que julgar preliminar de olho na preliminar, mérito de olho no mérito. Mas, às vezes, né, quando a coisa é chocante demais, os tribunais fazem isso. Né? No crime, a situação, se eu rejeito essa preliminar, eu vou ter que condenar esse réu e mandar para o presídio central. Então, vou acolher a preliminar. Né? No processo penal, isso é mais visível do que no processo civil, mas acontece. Digamos, o direito e o processo, né, às vezes vão além daquilo que está escrito. Né? Eu me recordo, vou pegar um pouco de tempo, não, mas temos. Eu me recordo de um caso que não foi julgado por mim, foi julgado pelo então desembargador Ney Alves. Vocês não ouviram, provavelmente não ouviram falar dele. Ele foi advogado, desembargador, professor isso, e notável pela maneira como narrava os episódios, com muita graça e tal. Mas ele teve um problema como desembargador, que foi o seguinte: uma ação de busca e apreensão de menor julgada improcedente. E ele, lendo a apelação, né, leu a apelação e se convenceu que o juiz tinha cometido um erro terrível. Quer dizer, tinha mantido na posse, não sei se do pai ou da mãe, né, uma pessoa que estava, segundo a prova dos autos, estava abusando do menor. O juiz tinha, digamos, no entender dele, o relator, o juiz tinha cometido um erro terrível. O menor não podia continuar com aquele pai ou aquela mãe. Mas tinha uma preliminar, a apelação era intempestiva. O que eles fizeram? Ele e a Câmara, né? Fecharam o olho. Né? Consideraram intempestiva a apelação. Não sei qual é a desculpa que deram, né? Mas foram para o exame do mérito. É uma decisão tecnicamente errada, mas se a gente olha em termos de justiça, e principalmente, não é uma questão patrimonial, fosse uma questão patrimonial, azar, né? O advogado não soube defender bem o cliente, azar, mas estava em jogo aí a integridade física e psíquica de uma criança. Eu não acho que ele tenha errado. Bem, lendo o novo código, né, eu formei a seguinte convicção, que o critério para se saber se cabe a ação rescisória, procurando trabalhar com esse parágrafo segundo, não é? O critério decisivo é haver um dano por outra forma irreparável. Quer dizer, o essencial não é que a decisão seja de mérito. O essencial é que não haja outra maneira de corrigir um erro grave, tanto que dando margem à ação rescisória, por outra forma. Porque os casos de ação rescisória, alguns deles são muito graves.
Esse que eu estou usando aqui, manifesta a violação de norma jurídica, não é o mais grave, talvez seja o menos grave de todos, porque o que seja como deva ser interpretada uma norma jurídica, nós todos sabemos, às vezes é uma questão de cabeça. Um juiz acha que é assim, o outro assado, e surge a divergência, às vezes mesmo nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal, uma decisão de 5-4, qual é a decisão correta? Né? São pensamentos divergentes a respeito da norma jurídica. Mas há casos gravíssimos, por exemplo, sentença proferida por juiz peitado, juiz subornado. Né? Então, digamos, volta aquele exemplo, né? Bem, se a ação rescisória se funda em que a sentença proferida, né, proferida pelo juiz de primeiro grau, foi proferida por um juiz peitado, será que agora, porque a apelação foi deserta, eu vou deixar passar? Então, isso é uma questão que pode e deve ser considerada. O importante aqui, de momento, para vocês gravarem, sem imaginarem essas soluções, esses problemas mais complicados, é esse. O fato de a decisão não ser de mérito não exclui, né, como antigamente, não exclui mais a possibilidade de uma ação rescisória. Quer dizer, abre uma janela que antes não existia. Quem pode propor ação rescisória? Em primeiro lugar, as partes, né? Isso aí é a coisa mais lógica do mundo. Também o Ministério Público, nos processos em que deveria ter intervindo. Também isso não oferece problema maior. Existe um caso de ação rescisória interessante e ação proponível pelo Ministério Público, que a rescisória fundada em simulação ou colusão entre as partes, caso em que, pelo novo Código, o prazo de 2 anos começa a correr do conhecimento da colusão. Isso quase que eterniza, né, a ação rescisória, porque com esse fundamento, eu acho que o Ministério Público sempre vai poder, né? A parte contrária vai ter que demonstrar que, por algum outro modo, o Ministério Público, há mais de 2 anos, havia tomado conhecimento daquela situação de fato, né? Então, imagine, né? Eu, para evitar a ação rescisória, vou fazer uma comunicação ao Ministério Público. Olha, aqui houve colusão, com a esperança de que ele deixe passar 2 anos e aí ocorra o prazo de decadência. É uma coisa assim que só em novela, né, para acontecer. Eu estou referindo isso para chamar a atenção que em alguns casos, depois nós vamos ver outro, o prazo não começa a correr do trânsito em julgado. E adianto também, isso sai um pouco da lógica da exposição, né, mas vale a pena desde logo salientar isso. No novo Código é possível haver várias decisões de mérito. Tá? Vamos imaginar, o juiz profere no curso do processo uma decisão dizendo que não ocorreu prescrição. Dizer que não ocorreu prescrição ou que ocorreu prescrição é matéria de mérito. Isso se discutiu muito em 39, hoje não se discute mais. Prescrição e decadência envolve mérito. Então o juiz no curso do processo, né, rejeitou essa preliminar de mérito e declarou: prescrição não ocorreu, designo dia tal para audiência. Essa decisão não é recorrida, transita em julgado. E o prazo para a rescisória vai correr daí, no trânsito em julgado dessa decisão. Vocês todos devem ter aprendido que a rescisória, o prazo para a rescisória começa a correr da última decisão proferida. Né? Aqui a última decisão que se quer rescindir, muda bastante o sentido. Então, no caso de sentença parcial de mérito, se não houver recurso,
Ou havendo recurso, o recurso é julgado, não cabe recurso especial extraordinário, é daí que vai correr o prazo. Então a gente pode ter no mesmo processo, não sei se é bom ou é ruim, mas é como o código está prevendo. Nós podemos ter várias ações rescisórias no mesmo processo. A entra com a ação rescisória porque o juiz disse que não havia prescrição. Depois entra com a ação rescisória porque no mérito da sentença foi manifestamente contrária à norma jurídica. Ok? Isso é um dado agradável. Tem aqui um tema que eu não vou abordar, e confesso a vocês que não vou abordar porque eu acho que é um problema difícil demais. Né? Num artigo que eu escrevi, que está publicado na RBD Pro, eu enfrento esse problema, mas não vou enfrentar aqui. Em que hipóteses cabe ação rescisória de terceiro prejudicado? Quando alguém é parte, é fácil. O problema é simples. Que o Ministério Público pode corporação, também, em alguns casos, pelo menos, é muito tranquilo. Agora, quando é que o terceiro, pessoa que não foi parte do processo, não era autor nem réu, pode propor? Tem, digamos, a regra geral, que eventualmente terceiro, a gente sabe que terceiro pode propor ação rescisória. Agora, no caso X, pode ou não pode? Isso eu vou deixar em branco, tá? Até para não correr o risco de ensinar mal. Vimos aí, então, as partes, as partes que pode corporação rescisória. Vamos ver a causa de pedido e depois tratar especificamente, então, dos fundamentos possíveis. Com relação à causa de pedido, um dado importante aí, os que já propuseram ação rescisória não terão problema nenhum quanto a isso, é que, via de regra, há dois pedidos que precisam ser formulados. Quem propõe ação rescisória precisa pedir a rescisão da sentença e pedir um novo julgamento. Em geral, se usam as expressões latinas, juízo rescindens e juízo rescisório. Em algum caso, o pedido é apenas de rescisão. Vamos imaginar o seguinte: um dos casos de rescisório, a sentença ofendeu a coisa julgada. Bem, se o tribunal reconhece que houve ofensa da coisa julgada, não há mais o que fazer. Fica desconstituída a segunda sentença e a sentença que produziu coisa julgada primeiro vai ter a sua eficácia plena. Então, nesse caso, é um caso em que há apenas o juízo rescindens. Mas na maioria dos casos, a gente tem que pedir que vai dizer o tribunal, ou o juiz, conforme o caso, proferiu uma decisão manifestamente contrária à ordem jurídica, agora se pede um julgamento de conformidade com a ordem jurídica. Então, há sempre uma acumulação de pedidos aí, ou quase sempre uma acumulação de pedidos. Pode ocorrer, digamos, os problemas que aparecem no foro são incríveis, pode ocorrer de o tribunal não poder proferir o segundo julgamento. Vamos imaginar a seguinte hipótese, que é de ação rescisória. O juiz de primeiro grau proferiu uma sentença e transitou em julgado. Agora é proposta uma ação rescisória. Vamos imaginar um juiz de direito, Juiz de direito proferiu decisão que transitou em julgado. Agora se propõe no Tribunal de Justiça uma ação rescisória com fundamento em incompetência absoluta. Na verdade, o caso era da competência da Justiça Federal. Se, digamos, o tribunal concordar com o autor, ele vai julgar procedente o pedido de rescisão da sentença. É nula a sentença por incompetência absoluta do juiz. Vai rescindir a sentença por incompetência absoluta. Usei a expressão nulidade aqui, poderia ser usada, mas não é a melhor a falar aqui. Então, o tribunal desconstitui
a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau. Mas não pode julgar a causa, vai ter que remeter o juiz federal. Então, esse tipo de coisa às vezes pode acontecer. Tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal que merece um comentário. A súmula 249. É competente o Supremo Tribunal Federal para ação rescisória quando, embora não tenha conhecido do recurso extraordinário ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida. Eu vejo que agora estou me dando conta, esse parágrafo devia estar em outro lugar, que diz respeito à competência, mas já que nós começamos a falar nele, vamos em frente. É um problema que, a rigor, não deveria acontecer, né? Porque se o Supremo Tribunal Federal não conhece do recurso, né, não se manifestou a respeito, a competência seria do Tribunal Local, Tribunal Federal, o Tribunal Regional Federal ou o Tribunal de Justiça na atualidade. Não seria nunca matéria de competência do Supremo Tribunal Federal. Só que na prática do julgamento dos recursos extraordinários, tornou-se praxe e muito comum o tribunal não conhecer do recurso, mas dizer, né, que não houve ofensa à Constituição. Quer dizer, na verdade, ele examinou a matéria. Ele não conheceu do recurso, na verdade, tecnicamente um erro, né? Mas isso entrou o Barbosa Moreira criticou esse tipo de decisão do Supremo Tribunal Federal, mas é tão comum que deu margem a essa súmula. Então, se a decisão é do Supremo Tribunal Federal, aí o advogado tem que ter um cuidado grande, né? Porque a primeira, se o Supremo não conheceu do recurso, a ação rescisória é do tribunal local. Aí, eu proponho no tribunal local. Não, mas tinha que ter proposto lá no Supremo. E, enquanto isso, correu o prazo. Porque, ao que eu saiba, né, não sei se isso mudou, os tribunais não costumam, né? A ação rescisória foi mal proposta, julga improcedente, enfim. Então, eventualmente, isso é uma questão que precisa ter em mente. A advocacia tem esse problema, né? Às vezes, não é que o código seja feito com armadilhas, mas acabam se criando algumas armadilhas, né? Porque a lei diz uma coisa e a interpretação, às vezes, tranquila, é num outro sentido, e que a quem não está acostumado a trabalhar com aquela matéria, se dá mal, né? Eu me recordo quando advogava na Justiça do Trabalho, eu defendi um empregado numa ação agora não existe mais, acho, uma ação para despedida de empregado estável, né? E vencedor no primeiro grau, a parte contrária entrou com apelação, lógico, né? Mas tinha um artigo que não está na parte processual, está na CLT, estava na CLT. Não. Nesses casos era obrigado a depositar determinado valor. O normal era não ter depósito nenhuma. Nesse caso específico, uma disposição que nem estava entre as disposições processuais, previa esse depósito. O tribunal não conheceu do recurso, que também foi muito bom. Veja isso, uma armadilha, né? Uma armadilha. E o processo, às vezes, infelizmente, né, cria esse tipo de coisa, tornando o exercício da advocacia uma atividade perigosa, né? Ainda mais com a possibilidade depois de uma ação de indenização, perda de uma chance, essas coisas que vão inventando por aí. Quanto ao prazo, ele é de 2 anos, já foi observado, via de regra contado no trânsito e julgado da decisão. Com algumas exceções, uma delas eu já referi, é a
a exceção, no caso do Ministério Público, ou do terceiro, se propuser a ação, né, a colusão entre as partes, caso em que o prazo começa a partir da data do conhecimento. E uma outra hipótese também é aquela da ação fundada em prova nova, começa a correr da data em que a parte teve conhecimento da prova nova. Isso é uma novidade do novo Código. Então, vamos aos fundamentos possíveis para a rescisão. Vamos dar mais importância a alguns e menos a outros. Primeiro caso, incompetência absoluta do juízo. É muito comum, isso sempre me chamou a atenção, os professores de processo, pelo menos os meus professores, quando falavam em incompetência absoluta, aquele absoluta parece que enche a boca, né? Incompetência absoluta. Parece que isso aí mata tudo, né? E a gente examina o código e vê que não é bem assim. A sentença proferida por juiz absolutamente incompetente é uma sentença válida, se transita em julgado, apenas rescindível. E rescindível no prazo de 2 anos. Então, é impressionante isso, né? Repare, incompetência absoluta. É que esse absoluta também, na verdade, não é tão absoluto assim, né? Apesar do nome. Aqui entra de novo Humberto Teodoro Júnior. Num dos seus escritos, ele procurou mitigar, digamos assim, o disposto na legislação processual, dizendo que isso vale para a incompetência normal, vamos dizer. Agora, quando se trata de desobediência às linhas constitucionais, que aí essa regra não se aplicaria, haveria nulidade. Vício transversal, não usou a expressão, claro, mas seria um vício transversal. Ele sustentou essa tese. E eu, mais uma vez, vou tentar contrariá-lo, também por motivos de ordem prática, né? Não sei se vocês... Bem, eu até não me lembro bem dos detalhes, mas não faz muito tempo que houve uma dúvida sobre se a competência em matéria de acidente do trabalho, se a competência era da justiça do trabalho ou da justiça comum, né? E houve divergência por um momento, inclusive, entre as decisões do STJ e do TST, né? Me parece que foi nesses termos. E no final o Supremo Tribunal Federal decidiu a questão. E, bem, a gente, numa hipótese dessas, né? Enquanto não se decidiu essa matéria, quantas decisões foram proferidas, né? E pela tese do Humberto Teodoro Júnior, quantas sentenças rescindíveis sem prazo, né? Aliás, nem rescindíveis, nulas, né? Que nulidade podendo ser declarada a momento, porque 5 ou 6 anos depois é que se fixou a orientação bem, realmente a competência é da justiça do trabalho ou é da justiça comum. Esse tipo de coisa, eu acho que tem que ser evitado. E vamos continuar, a gente interpretando o código aqui, literalmente, passou 2 anos. Isso aí, digamos, essa distinção entre incompetência absoluta, com base na lei infraconstitucional, ou incompetência absoluta em função daquilo que dispôs. O problema surgiu com a emenda constitucional número 45, que aumentou a competência da Justiça do Trabalho, né? Durante muito tempo isso foi matéria de divergentes interpretações. Não pode, a ideia que eu tenho, a gente não pode retornar ao passado. O que passou, passou. Então, também, eu digo, não é que eu tenha uma argumentação melhor do que a do
do Humberto Teodoro Júnior. Eu vou levar, digamos, um juízo das consequências. Se as consequências são socialmente indesejáveis, vamos ficar com uma interpretação que evita esse tipo de coisa, esse tipo de problema no foro. Outro caso de ação rescisória, do qual já se falou várias vezes, manifesta violação de norma jurídica. Antigamente se falava em manifesta violação de Disposição literal de lei. disposição de literal de lei. Bem mais preciso. Eu me lembro da Teresa Wang fazendo uma palestra sobre esse assunto. Ela manifestou o ponto de vista que isso era uma mudança importante, né? E ela perguntou a minha opinião, cometeu esse erro, né? O que eu achava? Olha, eu acho que não muda nada, né? Porque, na minha interpretação, é verdade, que não era só minha, uma interpretação aqui no tribunal muito tranquila. Quer dizer, não é que se exigisse, né, uma interpretação literal da lei, né, que o que estava em jogo manifesta a violação da ordem jurídica, né? Então eu estava achando que essa novidade não era novidade alguma. Mas eu acho que no fundo ela tinha razão, porque esse entendimento, em alguns tribunais havia um entendimento assim, de que violação de literal disposição de lei era violação de literal disposição de lei mesmo. Então se a violação era um princípio, principalmente se é um princípio implícito, já não caberia. Então, nesse sentido, se a gente considera essa interpretação que alguns tribunais davam, realmente o Código tem algo de novo e de importante também. Volta a uma súmula do Supremo Tribunal Federal, na verdade duas, vamos conversar sobre elas. A súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. Não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. E essa súmula era complementada por outra, a de número 400. Decisão que deu razoável interpretação à lei, ainda que não seja melhor, não autoriza recurso extraordinário. Não autoriza o recurso extraordinário. Na época só havia o recurso extraordinário. Eu era, e ainda sou, fã dessas súmulas, né? Porque são súmulas que reconhecem aquilo que, a meu ver, é uma realidade. A gente não pode, no direito, afirmar que só haja uma interpretação correta da lei. Hoje está muito em baila a tese do Orton, que justamente diz que, né, só pode haver uma interpretação correta, no direito não pode haver duas. Né? Eu acho que, quem sou eu aí para contrariar o Orton, né? Mas eu acho que a gente olhando a realidade, vamos imaginar, né? Tem um julgamento no Supremo Tribunal Federal, 5-4. Quer dizer, aqueles 4 vencidos tinham uma interpretação que não era razoável, nem razoável, né? Isso não corresponde à realidade. Eu, como juiz, na prática, assim, eu cheguei à conclusão, mais ou menos nessa linha. Há casos em que a gente pode falar de erro. Tá? Realmente, aqui é erro. Não tem discussão. Tá? Por exemplo, o juiz aplica uma lei revogada. Tá? Isso é erro, não é? Não é questão de interpretação razoável. Isso não é coisa tão difícil de ocorrer. Tá? Eu tive também uma experiência ruim. Eu conto as ruins também para vocês verem. Né? A vida é assim mesmo. A gente não tem como acertar sempre. Eu era consultor-geral do Estado e aprovei um parecer de um colega, quem aprovava o parecer era eu, né? E aprovei um parecer envolvendo matéria de pessoal. Quando chegou o parecer na Secretaria da Administração, devolveram ao governador, na época o governador era o Guazelli. Olha, esse parecer
Está todo ele fundamentado numa lei que está revogada. Não é uma coisa tão difícil, né? Porque a legislação de pessoal tem lei, uma revoga a outra. Né? E eu tinha aprovado esse parecer. E o governador me chamou lá no seu gabinete. E me sugeriu, quem sabe você cria lá na Consultoria do Estado um órgão, então, para fazer uma segunda revisão para que não aconteça isso de novo. Aí eu disse para ele, olha, governador, isso aí é só criar um outro órgão, com mais despesa e que poderá cometer o mesmo equívoco. A gente tem que assumir a possibilidade do erro. Essa é a realidade. E, claro, apontado o erro, a gente corrige, quando possível, né? Porque nós somos humanos, é isso. E ele aceitou a minha ponderação e continuamos sem um órgão. Imagina, criar um órgão só para ver se a lei está revogada. E saber se uma lei está revogada é uma coisa complexa, porque nem sempre a revogação é expressa. A revogação, às vezes, é implícita. A revogação está numa lei que trata de um outro assunto. Essas coisas acontecem no sistema nosso. Né? Então, digamos, eu acho, porque realmente isso é o acho, né? Que pode, digamos, haver erro, mas pode haver, digamos, apenas a questão de divergência de interpretação. Eu estou, digamos, num grupo, isso é num grupo, grupo civil, onde é mais fácil de isso acontecer. Né? Os colegas divergem. Um sustenta uma tese de direito, o outro sustenta, eu tenho que votar. Aí vocês poderiam dizer para mim, pede vista. Não posso pedir vista. Eu já tenho 5.000 processos, não posso pegar mais um para julgar. Tem que decidir. Né? E olha, às vezes a gente, digamos, dá o voto em função daquilo que ouviu. Olha, do que eu ouvi parece mais razoável o posicionamento aqui. No caso, era um colega meu na época, desembargador Fabrício. Né? Então vou por aí. Né? E se eu adotasse outro ponto de vista, estaria adotando um ponto de vista absurdo? Não. É uma questão de ponderação. Então, digamos, não por questões de raciocínio, mas por enxergar a prática, eu vejo que essa ideia da interpretação única correta é uma ideia incorreta. Isso é possível de acontecer. Com referência à súmula 400, ela foi destruída pelo Superior Tribunal de Justiça. A súmula, quando o Superior Tribunal de Justiça começou a atuar, ele deixou de lado essa tese que tinha sido consagrada pelo Supremo Tribunal Federal e não aplicou. Ele poderia aplicar a súmula, né? Não se conhece o recurso especial, mutatis mutandis, se a interpretação dada pelo Tribunal foi razoável. O Superior Tribunal de Justiça não foi nessa linha e, em alguns julgamentos, foi muito expresso no sentido de que essa súmula não tinha razão de ser. Ficou mais na linha do certo e errado. Agora, o próprio Superior Tribunal de Justiça, não é? Ainda hoje, ele aplica, eu vi até a aplicação relativamente recente da súmula 343. Não cabe ação rescisória por ofensa literal de disposição de lei, agora nós temos que ler por violação à norma jurídica, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Eu aqui, gente, vocês têm que aceitar o que eu estou dizendo assim, tudo com alguma reserva, né? Porque, como outros que estão escrevendo a respeito do processo, do novo Código de Processo Civil, a gente está trabalhando em cima de um texto legal. Quando o código começar a ser aplicado, os casos concretos aparecerem, é possível que se adotem caminhos diferentes, é provável que se adotem caminhos diferentes, porque, de modo geral, a tendência, isso eu já observei em outros campos do direito, a tendência é começar com uma interpretação mais literal e, com o tempo, à medida que os casos vão aparecendo, vai se dando uma interpretação, às vezes, muito longínqua, né, daquilo que está na lei. Né? Então, eu estou, digamos, formando
a seguinte ideia que eu transmito a vocês. Até em função da ideia de precedentes, de uma certa hierarquização que o código está dando, eu diria o seguinte: se eu estou julgando, se eu sou desembargador do Tribunal de Justiça e entra uma ação rescisória, né, com duas interpretações divergentes, mas razoáveis. Tem uma Câmara decidiu num sentido, a outra Câmara decidiu em sentido oposto. Como é que eu vou votar? Eu vou aplicar a súmula 373. Né? O texto é de interpretação controvertida. Eu não posso dizer que não é razoável a interpretação da terceira Câmara, o que não é razoável a da primeira. Não é em ação rescisória que eu vou definir o que é certo ou correto. Tá? Mas vejam, eu estou me imaginando desembargador do Tribunal de Justiça e estou havendo uma divergência jurisprudencial local. Agora, imagine, isso não pode ocorrer até por causa da minha idade, que eu seja agora ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá? E tem, digamos, o Tribunal do Rio Grande do Sul tem uma interpretação, o Tribunal de São Paulo tem outra. Né? Aí eu vou, na ação rescisória, dizer qual é a interpretação correta. Vou admitir a ação, né? Porque, veja, o raciocínio é outro. Eu estou no Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça tem a função de uniformizar a jurisprudência. Né? A ideia básica, né, vitoriosa, é de que não há duas interpretações igualmente corretas. Né? Se há duas interpretações, uma é pelo menos mais correta do que a outra. Então eu vou abandonar, né, nesse caso, a súmula 343 e dizer o direito como devo dizer, mesmo em ação rescisória. Eu vejo que eu estou, digamos, imaginando solução diferente conforme estou no Supremo Tribunal Federal ou conforme estou no Tribunal Inferior. Né? E por causa das funções diferentes dos tribunais. Mas isso, digamos, é a interpretação de um professor aí. Se isso vai acontecer ou não, só o tempo vai dizer. Outro caso de ação rescisória. Ofensa à coisa julgada. Vejam aqui mais uma vez, né? Bem, mais de uma vez não. Aqui nós vamos ver de uma maneira diferente, tá? Existe algum, eu não sei se julgamento, mas pelo menos algum doutrinador sustentando que, no caso de ação rescisória fundada em ofensa à coisa julgada, não haveria prazo. Não vou dizer que seja um absurdo, mas eu, digamos, lendo a lei, eu vejo que não tem como sustentar isso. Porque a lei, sem exceção, né, prevê o prazo de 2 anos, contato para ser julgado. Por quê? O que se decidiu não vem ao caso, a não ser nos casos expressos. Prova nova, né, colusão, a lei expressamente diz que começa a correr de outra data. Então, dizer que uma rescisória que não tem prazo, né, não me parece que seja uma coisa correta. Né? Por ofensa à coisa julgada, também não cabe ação anulatória. Querela nulitatis está excluído. É caso expresso de ação rescisória. Voltando naquilo que eu insisti no início. Né? É caso de ação rescisória. Não vamos pensar, não vamos inventar demais. Os advogados às vezes inventam. Né? Tem que inventar, isso faz parte da profissão. Agora vem o grande problema. Se não é proposta a ação rescisória, tá? Se proposta a ação rescisória, o tribunal vai dizer se houve ou não houve ofensa à coisa julgada. Agora vamos imaginar, né? O cliente procurou o advogado, mas, olha, mais de 2 anos. Né? Qual é a sentença que está valendo?
A primeira ou a segunda? Esse aí é um problema que, de novo, eu vou dar vou dar a minha solução, mas vou também indicar uma outra. E, eventualmente, vocês vão se valer da interpretação mais favorável ao seu cliente. Eu acho que o advogado não poderá haver outro critério. É diferente. O juiz é mais complicado, né? Porque o juiz vai ter que julgar conforme o direito, pelo menos na sua interpretação, corretamente interpretado. O advogado, às vezes, toma posição em função do interesse do seu cliente. A mim me parece que prevalece a segunda sentença. O meu argumento é este. O Código prevê ação rescisória para afastar a segunda sentença. Se a ação rescisória não é proposta, Está afastado. está afastado. Então, digamos, a parte não propôs ação rescisória e, por isso, a segunda sentença vai ter eficácia plena. Eu não tenho muita dúvida quanto a isso. Eu não tenho muita dúvida. Agora... Eu fiz o raciocínio até inverso. Sim. Que como o código prevê que pode ser rescindida a sentença que violar a coisa julgada, a sentença, digamos assim, seria a sentença frágil, seria a segunda e não a primeira. Eu não compreendi podia repetir o Não, porque o código prevê que a sentença a ser rescindida é aquela que ofender a coisa julgada. A segunda sentença. A segunda sentença. Então isso quer dizer que ele privilegiaria a primeira. Havendo rescisória, que isso é um caso de ação rescisória. Tá? Eu digo, o Código prevê essa hipótese como caso de ação rescisória. Tá? Então, para afastar a eficácia da segunda, tu precisas propor e ter acolhido a ação rescisória. Esse é o meu raciocínio. Tá? Então, eu extraio a conclusão de que, não havendo a coisa rescisória, ela podia ser proposta, mas não foi. Tá? Prevalece a segunda. Porque se não fosse assim, tu não precisava propor ação, né? A qualquer momento tu poderia dizer, olha, é a primeira que está valendo, não precisaria da ação rescisória. A restauração da primeira dependeria do resultado da ação rescisória. Isso é o que me parece. Até então, Tá? restaurada. Agora vamos ao pensamento da Teresa Rudolphin Vampir. O raciocínio dela é um raciocínio que merece consideração. Ela diz, em essência, né, ela diz isso. A Constituição, né, assegura o respeito à coisa julgada. Então eu vou fazer que deve prevalecer a primeira, porque a tese da prevalência da primeira decorre da Constituição. Se a lei infraconstitucional dispõe diferentemente, é ineficaz. A lei que dispõe diferentemente é inconstitucional. É um raciocínio forte, né? É um raciocínio forte. Não tem como afastar. Então, para vocês, né, o importante aqui, às vezes o importante para o advogado, e até para o juiz, é saber que é divergência. Bem, aqui o caso é de ofensa conjugada. Bem, eu tenho duas teses aqui. E nenhuma que eu saiba está assim consagrada em termos de não se poder sustentar o contrário. Me parece, digamos, a gente olhando só a lei infraconstitucional, me parece que por um raciocínio lógico se chega à conclusão da prevalência julgada, mas da prevalência da segunda, mas se a gente raciocina em termos de direito constitucional, talvez se possa chegar a uma solução diferente. Eu acho que não tem como excluir do mundo jurídico a controvérsia. Né? Isso aqui, vamos dizer, agora eu vou poder dizer que a Teresa está sustentando uma tese absurda? Claro que não. Né? Vou eu dizer que a minha tese é absurda? Claro que não. Né? Então,
Isso por isso que eu não concordo muito com essa ideia, né, da interpretação correta única, como está na entrelinha até do novo Código de Processo Civil, né, porque o novo Código de Processo Civil ele trabalha dentro dessa ideia, né, da integridade da jurisprudência. Essa ideia de integridade vem lá do igual. Bem, vamos adiante. Agora, embora seja gravíssima a hipótese, não vou me deter nela. 3 hipóteses, aliás. É rescindível a sentença proferida por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Aqui o que surpreende a gente é que uma sentença proferida por um juiz corrupto, né, possa, depois de 2 anos, ser inatacável. E veja, pode ser que a gente se descubra que a sentença foi proferida por corrupção só depois. E o Código não abre exceção. Então isso é um pouco duro de dizer, mas é o nosso sistema. É que, digamos, existe aquela necessidade de... Né, terminou. Pois como terminou, por que terminou, como é que foi decidido, chega a um ponto que o direito se desinteressa. Às vezes pode ser, digamos, chocante, mas parece que se tem que trabalhar dessa maneira. Outra hipótese, também comum, o comum a imensa maioria das rescisórias, eu acho que vocês vão confirmar isso, né, são por ofensa à norma jurídica. As outras hipóteses são raras. Tem essa hipótese de dolo da parte vencedora. Quando é que há dolo da parte vencedora? Vem uma pergunta assim. O Código, agora o novo Código, ele exige, né, impõe como dever das partes o dizer a verdade. Tem ainda o princípio da cooperação. E se a parte foi lá e mentiu, será que isso seria dolo, poderia ser havido como dolo da parte vencedora? É uma dúvida que a gente pode ter. A meu juízo, né, essa matéria está muito bem resolvida por um autor da área do direito do trabalho. A obra é antiga também, porque eu consultei há muito tempo, mas eu acho que ele dá uma solução boa e correta para o assunto. É o Manuel Antônio Teixeira, que disse, é verdade que disse, com base num sistema que não é o atual, mas eu creio que a lição permanece. No plano do processo, o dolo consiste no emprego de meios astuciosos ou ardilosos por um dos litigantes, atentatórios ao dever de lealdade e boa-fé, com o objetivo de impedir ou de dificultar a atuação do adversário. Aponta como exemplos, aí os exemplos é que são importantes. Impedir que a parte contrária tenha ciência da ação ajuizada. Imagine, né, dar o réu como em lugar incerto e não sabido, embora sabendo onde ele se encontra. Rasurar documentos e subtrair peça dos autos. Infelizmente, há casos, né, conhecidos aí de subtração de peças dos autos. Então, esse seria o dolo. O fato de a parte, né, em depoimento pessoal, mentir, ou mesmo na petição inicial, ou na contestação, falsear a verdade, não é motivo para ação rescisória. E não pode ser, volta, digamos, o raciocínio prático, né? Se nós vamos admitir rescisória porque o autor faltou com a verdade na petição inicial ou o réu na contestação, nós vamos ter que julgar, né, o mesmo processo dezenas de vezes. Outra hipótese, como tudo que é professor, quando chega no fim, a gente começa a correr um pouco, né? Isso, eu acho que é padrão, é paciência. Outra hipótese, também que não é comum, coação da parte vencedora. Eu imagino que coação haverá, como é que a parte coagir o juiz é coisa meio difícil, né? Pode coagir a outra parte,
Mas aí o quê? Num acordo. E aí então a rescisão vai ter por objeto a homologação da transação e não uma decisão propriamente dita, né? Outra hipótese de ação rescisória, a que se fez referência antes, simulação ou colusão entre as partes. Aqui, uma hipótese que a gente pode imaginar é de uma ação de cobrança simulada para, com base numa sentença, ter uma sentença para passar bens do réu para o autor em prejuízo de terceiros. Uma coisa que já é uma simulação assim, sofisticada, né? Normalmente o Código Civil fala, tem o Instituto da Fraude contra Credores e o Código de Processo, o Instituto da Fraude de Execução. Aqui nós temos a hipótese de uma fraude de credores, esse exemplo, uma fraude de credores qualificada, que as partes vão e tem até uma sentença a respeito do assunto. Isso pode ocorrer, seria caso de rescisória. Também, outro caso de ação rescisória, prova falsa. Eu disse para vocês que a tendência do juiz digamos, rejeitar a ação rescisória, se possível, em limite. Eu me lembro de uma ação rescisória de que eu era relator, eu não sei se eu julguei bem ou julguei mal. Às vezes a gente fica com essa dúvida, se lembra do caso, assim. Mas a ação rescisória envolvia um acidente de trânsito. E na ação rescisória, o réu pretendia provar que as testemunhas na ação original haviam mentido. E eu acabei não admitindo a ação rescisória. Porque essa questão, testemunha está dizendo a verdade ou não está dizendo a verdade, de novo, né? Se eu posso admitir uma ação rescisória com esse fundamento, quantas ações rescisórias poderão ser propostas, né? Porque, infelizmente, a mentira em juízo campeia. Eu tenho minhas dúvidas, confesso a vocês, eu não tenho aquela tranquilidade, eu julguei bem. Talvez eu tenha simplesmente ido pela solução mais simples, né? Bem, depois vou ter que descobrir, né, se a mentira está na ação original ou está na ação rescisória. Então, dentro desse espírito, melhor é não admitir ou não admitir a ação rescisória, os colegas concordaram e o processo, quanto eu sei, terminou dessa maneira. Prova nova. Aqui o código engana um pouco, né? Porque a hipótese está prevista no artigo 966, inciso 7. Vamos ver. 966. O autor obtiver, posteriormente ao transitado em julgado, prova nova, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Vocês veem pela lei, essa altura vocês devem estar um pouco cansados, fica mais difícil de raciocinar. Mas a gente lendo com atenção o artigo, verifica que na verdade se trata de prova velha. A prova já existia, mas o autor não tinha conhecimento dela. Imagine, por exemplo, uma ação em que se alegue pagamento. Até tinha o recibo, mas o autor, por essa ou aquela razão, não teve acesso ao recibo. E depois de transitar em julgado, ele descobre, né, que havia aquele recibo. O recibo era anterior. Ele poderia ter alegado, mas não alegou porque não tinha conhecimento. Seria uma hipótese de ação rescisória fundada em prova nova. E temos ainda uma última hipótese de ação rescisória, que é a fundada em erro verificável do exame dos autos.
O Código diz o seguinte, no artigo 966, parágrafo 1º. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente, ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Para explicar esse dispositivo, eu faço uma distinção, vamos ver se vocês podem me acompanhar nisso. Uma distinção entre erro e engano. Tá? O erro é consciente. O engano, a gente se engana justamente, né? Porque às vezes não prestou a devida atenção, se enganou, né? Não prestou atenção. Então o Código prevê aqui que seja fato a respeito do qual o juiz não foi chamado a se pronunciar. Em outras palavras, se o autor ou o réu afirma um fato e o juiz na sentença entende que esse fato ocorreu ou que não ocorreu, não cabe ação rescisória. Tá? É normal do juiz, ele vai ter que dizer esse fato ocorreu, esse fato ficou provado, esse ficou no privado. Não dá para admitir rescisória porque aí toda ação seria rescindível, né? Toda sentença seria rescindível. Agora, se o juiz se enganou, ou seja, não prestou a devida atenção, tinha um documento fundamental, podemos pensar no recibo. O recibo estava lá nas aulas, mas ele não viu. E nenhuma das partes chamou atenção para isso, porque se chamou atenção ele teria que se pronunciar. Aquilo passou em branco. Essa seria, então, uma hipótese de ação rescisória. Por isso que eu digo, cabe ação rescisória se o juiz se enganou, até mesmo por negligência. Agora, se o juiz conscientemente proferiu uma decisão ainda que errada, já não cabe ação rescisória. Aqui nós temos no fim, e nesse fim eu vou, digamos, apenas chamar atenção, agora sim, chamar atenção, ou melhor, voltar a chamar a atenção para aquilo que está diferente no novo Código. A propósito disso, ainda ontem estava conversando, anteontem estava conversando com alguém aí, e falando sobre obras de processo. Né? Tem muitas obras de processo, como eu disse para vocês, obras excelentes. E uma obra que eu acho extremamente útil, eu tenho me valido dela, é a do Guilherme Riso Amaral, Comentários às Alterações do Novo Código de Processo Civil. A obra, para quem está no foro atualmente, está com ela na mão. É uma obra, não é uma obra, digamos, curtinha, não, ela é um calhamaço. Mas a preocupação dele é o que mudou. Né? Ainda que o que mudou num sentido muito, muito amplo. Né? Às vezes mudou apenas uma palavra, mas como a palavra nova, ele já considera que é novo e trata do assunto. Digamos, como professor, né? Bem, eu estou ensinando para alunos que presumidamente não conhecem nem o código velho, imaginam o novo. Então, claro, eu não vou chamar atenção só para as alterações. Mas para quem está atuando no foro, né? e precisa, já nos primeiros dias, tem aquela... Bem, o que mudou agora? Então, a obra é extremamente importante. E uma coisa que mudou, que não tem nada a ver com ação rescisória, mas que a primeira coisa que vai incomodar é o seguinte: a gente já não pede a citação, no procedimento comum, já não se vai pedir a citação do réu para contestar. Depois vocês olham no código como é que tem que se pedir. A petição inicial, o pedido na petição, o requerimento na petição inicial já é um pouco diferente. Mas eu não quero, apenas chamar a atenção para avisar, né? Então, essa obra me parece que pode ser muito útil, né, nesses primeiros momentos, sobretudo nesses primeiros momentos de vigência do novo Código. E com base no que ele escreveu, que eu trago esse resumo sobre o que mudou. A minha moda, né? Então, primeiro, cabe ação rescisória de mérito
ainda que a decisão seja interlocutória. Aquele problema da sentença de mérito parcial. É uma das mudanças. Ainda que não seja de mérito, cabe ação decisória se impede nova demanda. Aquele problema que nós tratamos aqui, né, exemplificando com a hipótese da deserção. Teria um exemplo mais claro, né? O juiz rejeitou o pedido porque já há coisa julgada. Né? Essa sentença, embora não seja de mérito, a sentença que diz que houve coisa julgada não é sentença de mérito, mas ela é rescindível. Né? Então seria um outro exemplo, talvez, mais útil. Cabe a rescisão parcial. Quer dizer, não se precisa necessariamente... Se a sentença tem vários capítulos, pode-se pedir, né, não é bem uma coisa nova, mas agora o código está mais claro, pode-se pedir a rescisão de apenas um capítulo da sentença. Outra mudança, o código agora fala em prova nova e não documento novo. É uma mudança. Fala em violação de norma jurídica em vez de violação de literal disposição de lei. É uma mudança, pode ou não ter maior cabe, isso não é digamos, em termos de lei fica mais claro, mas está no código agora claro. Cabe ação anulatória e não ação rescisória para invalidar confissão, desistência ou transação em que se haja fundada a decisão. Esse tema foi muito controvertido, eu acho que a doutrina já está nesse sentido, mas agora o código é expresso. E, finalmente, uma última mudança, que é o termo inicial diferenciado para ação fundada em prova nova, bem como fundada em simulação ou colusão entre as partes. E com isso, gente, chegamos às 15h30. Vocês estão cansados? Eu também. Tchau.